Vamos aqui, pastor Wellington, com bastante liberdade, trazer a mensagem da palavra do Senhor aos nossos corações. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Cumprimento a todos com a paz de nosso Salvador Jesus. Para mim é uma grande satisfação poder estar nessa casa, juntamente com os irmãos, para glorificarmos e exaltarmos o nome do nosso Deus. Agradeço a Deus por essa oportunidade. Agradeço aqui ao pastor Áquila, ao pastor dessa casa, dessa igreja. Obrigado, pastor, pela confiança, por me ceder a oportunidade, porque este lugar é dele por direito. Agradeço a Deus pelo diácono Jair, que é um grande amigo, que está cada vez mais construindo essa amizade, né? Que Deus possa nos conservar com essa sinceridade no coração e que tudo quanto fizermos seja para a glória e louvor do nosso Salvador. Agradeço a Deus também pela vida da minha esposa, qual que está aqui me acompanhando, sempre me acompanha. Hoje, em último momento, ela, não, eu vou junto com você. Aí o coração pula de alegria, né? Passou por um momento aí de cirurgia de sexta para o sábado, mas para a honra e glória do Senhor já está aqui, a recuperação será também muito boa, e assim nós oramos a Deus que ocorra. Bom, sou o pastor Wellington, sou da cidade de Monte Alto, meu pastor presidente, o pastor Sérgio Silva, um grande homem de Deus também, que está trabalhando e lutando na nossa cidade, e estamos fazendo tudo para a glória do Senhor. Queridos, abra sua Bíblia, por gentileza, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Meus filhos não puderam estar hoje também, pois eles estão na congregação, todos eles ativos. Tem o Arthur, Davi e a Catarina, estão lá trabalhando e louvando a Deus também. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 2. Vamos estar lendo alguns versículos e entraremos então dentro da mensagem. Segunda Tessalonicenses, capítulo de número 2, a partir do verso 1. Depois mantenha sua Bíblia aberta, por gentileza. Ora, irmãos, rogo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavras, quer por epístola, como de nós, como se o dia do Senhor já estivesse perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais que estava com estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco, e agora vós sabeis o que o detém, para que o seu próprio tempo seja manifestado, porque já o mistério da injustiça opera, somente um agora o que retém, até que do meio seja tirado, e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo espírito da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda, esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos que não creram na verdade, antes tiveram o seu prazer na iniquidade. Verso 13. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, porque vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. Louvado e exaltado o nome do Senhor. Deus, te adoramos e te engrandecemos, e nos suplicamos, Pai, mais uma vez pela tua bondade, que teu Espírito Santo, Senhor, possa pairar sobre nossas vidas, abrindo o nosso entendimento, a nossa compreensão, para apreendermos, Senhor, a tua palavra em nosso coração. Fala conosco, Senhor, nesta noite, é o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém.
Queridos, logo após o concílio de Jerusalém, Paulo empenha uma segunda viagem missionária e juntamente com Silas, ele embarca nessa viagem para abrir igrejas, para levar o Evangelho até os confins da terra. E quando Paulo está em Troade, aparece um anjo em visão a ele, um homem em visão a ele, e diz para ele atravessar a Macedônia. E assim Paulo faz juntamente com Silas, e eles chegam em Filipos. E lá em Filipos, todos nós conhecemos a história de que Paulo chega e prega e começa a fazer um movimento muito grande dentro da cidade, aonde Paulo e Silas são presos, e eles lá no cárcere começam a louvar e a cantar hinos de adoração ao Senhor, e de repente vem um terremoto que de alguma maneira miraculosa se quebram as cadeias, e Paulo e Silas então são libertos desse cativeiro. E o interessante é que o terremoto não veio para libertar Paulo, para ele fugir, porque se fosse assim, Paulo teria o feito. Contudo, quando nós olhamos com mais atento ao texto, nós vemos que o livramento de Paulo dentro daquela cadeia não foi para si, mas foi para o próprio carcereiro, porque nós entendemos que o carcereiro ali ficou muito preocupado, mas antes que ele tirasse a sua própria vida, Paulo grita: não faça isso. E Paulo então prega o Evangelho àquele homem e toda aquela família, então conhecem ao Senhor Jesus e se rendem a Ele, e há então a salvação sobre aquele lar. Quando Paulo então sai daquela cidade, ele vai então para Tessalônica, que é onde Paulo envia essa carta. Chegando em Tessalônica, Paulo ele vai pregar na sinagoga dos judeus durante 3 sábados. E dentro desses 3 sábados, dentro dessas sinagogas, Paulo ele prova entre A e mais B que era necessário esse Cristo ao qual morrer também ressuscitar. E quando Paulo falava sobre a ressurreição do Cristo que foi morto em uma cruz, isso daí causava muito escândalo entre os gregos e entre os judeus. Então levantou-se uma grande perseguição contra Paulo, e Paulo então teve que sair fugido da cidade de Tessalônica. E quando Paulo ele vai para Bereia, e chega lá em Bereia, ele começa também a pregar o Evangelho. E só que nesse momento que Paulo estava em Bereia, as notícias já começaram a chegar de que os fariseus e saduceus e propriamente os escribas chegavam aonde Paulo tinha ensinado acerca da volta de Cristo e começavam a destoar aquilo que Paulo tinha ensinado. E quando Paulo sai então da Bereia e vai para Atenas, ele chega ali e o texto vai nos dizer que Paulo começa a se incomodar demais e começa a ficar triste com o que estava acontecendo em Tessalônica. Então Paulo escreve a primeira carta aos Tessalonicenses. Paulo então ele pega Timóteo, pega o amigo de Timóteo e envia eles de volta para Tessalônica com a primeira carta, ensinando ou reiterando aquilo que Paulo tinha ensinado acerca da volta de nosso Salvador. Não é então que a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses é conhecida como o Apocalipse de Paulo, porque ali dentro Paulo vai falar que não temos que nos preocupar acerca daqueles que já dormem, porque se cremos que Cristo morreu e ressuscitou, logo nós também nos encontraremos com Ele. Primeiro nós ressuscitaremos, primeiro eles ressuscitarão, depois nós seremos transformados em um momento que esse corpo que é abatido será transformado em um corpo de glória. Então Paulo ele explica isso com detalhes de minúcia para a igreja de Tessalônica. Depois que Paulo vai ali em Atenas, enquanto Timóteo vai para Tessalônica, Paulo se incomoda muito com a cidade em Atenas, e ali dentro ele encontra os estudos filósofos, os estoicos, os epicureus, e Paulo começa a debater ali com eles em cima dessa filosofia que deturpava a natureza do homem. Paulo é levado ao Areópago, e ali em cima ele prega o melhor sermão dele para os atenienses, que é a mensagem: pecadores na mão de um Deus que eles não conhecem, porque o Deus que eles adoravam era o Deus que eles não conheciam, porque ao Deus desconhecido existia um altar ali, e esses pecadores que adoravam esse Deus que eles não conheciam é o que Paulo vai pregar para eles, mostrando que de maneira nenhuma eles poderiam tocar a Deus, por se de alguma maneira eles pudessem, porque
porque a iniquidade do homem faz separação entre Deus e os homens. Porém, no final da sua mensagem, Paulo fala: Deus, não levando em conta o tempo de ignorância, revelou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Paulo, então, quando ele sai de Atenas, ele chega em Corinto. Lá em Coríntios ele conhece Priscila e Áquila, e lá a Bíblia nos informa que Paulo fica aproximadamente 1 ano e 6 meses. E dentro desse 1 ano e 6 meses que Paulo prega na cidade de Coríntios, ele escreve essa segunda carta aos Tessalonicenses. Essa segunda carta aos Tessalonicenses é uma carta que podemos dizer que é uma suma teológica, aonde Paulo vai mostrar a revelação do iníquo, a revelação daquele que se levantará nos últimos dias, fazendo então um paralelo com Mateus 24, aonde Jesus explica explicitamente como funcionaria a sua volta. Paulo, ele manda essa carta para responder a sua primeira carta, porque a sua primeira carta também já estava começando a ser distorcida pelos indoutos, pelos homens que pregam a sua verdade e não a verdade de Cristo. Porque Paulo, quando ele foi sair de Antioquia para Jerusalém de volta na sua terceira viagem missionária, ele fala para a igreja: cuidado, porque nesses últimos dias vão levantar homens perversos, e não é homens lá de fora, mas vai levantar homens no meio de vocês, pregando um evangelho, a qual vai destoar do evangelho de Cristo. Homens fraudulentos que querem construir impérios para si mesmos e convencer homens e mulheres segundo a sua vontade. Paulo, ele vem mostrar para a igreja do Senhor, e a Bíblia vem gritando em todas as suas páginas, que nós devemos sim de andar com os pés firmes nesse chão, mas com a nossa mente e o nosso olhar para o alto, porque é do alto que vai vir o nosso socorro, é do alto que vem o nosso consolo, é do alto que vem a nossa salvação, é do alto que vem a nossa redenção. Paulo então escreve essa carta, e quando nós chegamos no capítulo de número 2, ao qual nós lemos, Paulo ele vai usar uma expressão muito ativa, um imperativo. Olha só o verso 1: ora, irmãos, eu rogo-vos. Esse rogo aqui não é num sentido iracundo, não é numa onda bravia, mas ele está chamando a atenção da igreja para aquilo que ele está querendo relembrar da igreja. E é o que eu estou fazendo aqui nessa noite. Eu não estou trazendo nada novo, e nem quero trazer nada novo, Deus me livre disso. O que eu quero é trazer para a igreja aquilo que nos dá esperança, porque o que nos mantém de pé não é simplesmente a morte de Cristo. O que nos mantém de pé é a convicção da sua ressurreição. O que nos mantém de pé é de que Cristo ao qual nós servimos está vivo. O Cristo ao qual nós adoramos não é um Deus pendurado no madeiro, mas o Cristo ao qual nós adoramos é aquele que está sentado à destra da majestade e que no momento voltará buscar a sua igreja. Paulo ele está trazendo a memória da igreja. Eu rogo a vocês por Cristo, pela nossa reunião com Ele. Não perca a esperança, porque o mundo está mergulhado em uma iniquidade. Nesse momento que Paulo manda essa carta para os Tessalônicos, estava acontecendo o seguinte: muito entre os irmãos já estavam achando que Jesus ia voltar literalmente no outro dia. Então eles começaram a vender tudo que tinha, começaram então a largar os seus empregos, começaram a andar como se nada mais valesse a pena. E Paulo fala: calma, irmãos, calma, não precisa fazer isso, porque há sinais que devem se cumprir antes da volta de Cristo. E é o que ele fala aqui no verso de número 2: porque não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, porque quer por Espírito, quer por palavras, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo já estivesse perto. Os escribas, os fariseus daquele momento, estavam destoando a verdade que Paulo tinha falado, e os irmãos já estavam desanimando, porque Jesus não voltou no primeiro dia, não voltou no segundo dia, não voltou no terceiro dia, e alguns já estavam recuando. E é aí que você vai entender quando Pedro fala:
que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Porém, Deus ele é longânimo para que muitos se salvem. Deus ele não atrasa e nem se adianta. Deus ele vem no momento certo, na hora certa, no momento que ele quer, no momento que ele provê. Então, como foi dito aqui hoje, para com essa ansiedade, como se o dia de amanhã não fosse existir. Calma aí, se você está em Cristo e Cristo está em você, você é eterno na salvação em Cristo Jesus. O mundo pode falar que nós não vamos chegar, mas a nossa palavra, a nossa Bíblia, a palavra do Senhor que emana dentro do nosso ser diz: vocês, todos nós, chegaremos em Cristo Jesus nos ares para recebermos o galardão da nossa obra. Então, Paulo ele vai começar a mostrar para a igreja o que vai acontecer. Verso 3: ninguém de maneira nenhuma vos engane, porque não será assim sem que venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Aqui ele está fazendo um paralelo agora com Mateus 24, porque os discípulos chegaram diante de Jesus e falaram assim: Senhor, quando é que será a sua volta? É amanhã? Jesus fala: não, calma, olhe para os sinais. Os sinais apontará quando eu estiver perto. Guerras, rumores de guerras, devastidão, promiscuidade, apostasia, pestilência, homofobia e tantas outras tragédias que vêm acontecendo durante o século. Se você pegar a história da igreja, você vai ver que tudo isso que eu acabei de falar sempre existiu. Desde o primeiro momento, desde a assunção de Jesus, tudo isso já começou, porque o fim do momento já tinha começado ali. Só que existiam muitas coisas que ainda precisavam se concretizar. E durante todo o período da igreja, da patrística, apostólica, e vão ainda a reforma e tudo mais, a palavra do Senhor foi se completando. E quando nós chegamos nos nossos dias atuais, quando nós olhamos para os sinais, e os sinais gritando acerca da volta de Cristo, nós vemos aquela intensificação, como uma mulher prestes a dar à luz. Muitos estão preocupados com os cuidados dessa vida e não estão prestando atenção aos sinais que estão gritando que Jesus já está às portas. Jesus ele não voltará como muitos dizem. Não, Jesus ele vai estar no momento. Porque quando você fala que ele está voltando, ou que daqui a pouco, não, irmão, presta atenção nisso. Agora os sinais já estão todos concretizados e estão se identificando. Pode ser a qualquer momento. Paulo disse: em um abrir e fechar de olhos, antes que a última trombeta soe, Jesus virá e solidarizará a igreja desse século. Porque Paulo ele vai falar que só há um que o detém. Quem? O inimigo se manifestar. Nessa interpretação nós podemos atribuir ou à igreja ou ao Espírito Santo, ou até mesmo o monopólio governamental. Mas o fato é de que enquanto a igreja estiver aqui nessa terra, há condição de paz ainda para esse mundo que jaz no maligno. Por isso que Jesus nos disse: a minha paz vos dou, não como a do mundo, porque a do mundo é corruptível, é falsa, é mentirosa. A do mundo nos ludibria, a do mundo nos faz termos uma falsa esperança. Mas quando a paz de Cristo, que excede todo entendimento, habita abundantemente dentro de nós, irmãos, nós podemos passar por aflição, que nós louvaremos ao Senhor. Nós poderemos passar por escassez, que nós louvaremos ao Senhor. Nós poderemos passar por tribulação, que nós louvaremos ao Senhor. Porque no meio da fraqueza, nós arrancaremos força, e Deus será glorificado através de nossas vidas. Quando essa paz que habita dentro de nós nos traz descanso, você vai entender o que o salmista quis dizer: que 1000 vai cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido, porque maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo.
Porém, vai chegar um momento que a igreja será arrebatada. Oh, aleluia! Nós teremos tirado a força dessa terra, e esse corpo que é mortal se revestirá de um corpo imortal, e esse corpo que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade. Não haverá mais cansaço, não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais tempo, haverá plenitude de paz, haverá plenitude de comunhão. Assim como Ele é, nós o veremos, porque o maior anseio da igreja é a salvação, só que acima da salvação é poder ver nosso Deus na plenitude da sua glória. Queridos, há muitos querendo prazeres dessa terra. Posso te falar uma coisa que talvez vai te soar um jeito meio estranho, mas sabe essa casona que você está fazendo? Vai queimar no fogo. Sabe esse emprego que você almeja alcançar para ganhar muito dinheiro? Vai queimar no fogo. Sabe esse carrão que você quer, que você trabalha e luta para ter? Vai queimar no fogo. Jesus nos disse que nos daria todas essas coisas, mas tem um porém: não coloque o vosso coração nessas coisas. Cuidado para que naquele grande e glorioso dia essas coisas não te sirvam de imprevisto e você fique preso nessa terra. Buscar a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, diz as Escrituras. Jesus nos orienta: abandone tudo aquilo que te faz fixar nessa terra. Trabalhe sim, estude sim. Eu incentivo a todos os jovens a estudarem, eu incentivo a todos os trabalhadores a conquistarem sim, mas não se contamine com isso. Eu digo sempre para minha casa e para meus filhos e para minha esposa: se for para mim ir para o céu agora, tchau para quem fica. Quantos podem levantar a mão e dizer: Maranata, ora vem Senhor Jesus? Meus irmãos, enquanto estivermos aqui, vamos pregar, vamos anunciar, mas melhor é estar com Ele. O nosso anseio é estar com Ele, a nossa vocação é estar com Ele. Nada pode nos segurar nessa terra, porque Cristo vai nos buscar. Ele vai nos tirar a força daqui, e aí sim haverá uma grande tribulação no meio desse mundo. Mas ao que vencer, receberá a coroa da vida. Ao que permanecer até o fim, receberá a vida eterna. Porque não existe vida sem Cristo. Não existe vida sem Cristo. Não existe alegria sem Cristo. Só existe falsidade. Mas em Cristo nós temos a plenitude da alegria no nosso coração. Em Cristo nós temos o gozo indizível na nossa alma, aonde que o mundo olha para nós e fala assim: como que pode, no meio de uma crise mundial, você ver crente levantando a mão e louvando a Deus? É que nós falamos aquilo que Isaías falou: toda a terra está cheia da sua glória. Para o crente não existe nada que não tenha a glória de Deus, porque tudo vem proveniente da sua vontade. Se eu bato no peito e falo: Cristo habita em mim, já não vivo mais eu, mas é Ele que vive em mim, então eu descanso, porque eu sei que todos os meus passos estão seguros daquele que me chamou das trevas e me transportou para o reino do Filho do seu amor. Você já parou para pensar que quando nós nos reunimos nessa casa de oração, pode até ser 4 paredes com um teto que abriga a noiva, mas agora, nesse exato momento, nós já não estamos mais na terra, nós estamos em um pátio celestial, aonde a presença do Senhor é notória, aonde Cristo anda no meio do seu povo. É Ele que conhece e sonda cada intenção de coração aqui. Aquele que tem um olhar como chama de fogo e é apto para discernir qual é a intenção do coração, está aqui nessa noite, olhando para você, sondando a tua consciência. E para muitos de nós Ele está perguntando assim: e se hoje for o dia da tua partida, para onde é e para quem você irá? Já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está mais perto hoje do que quando aceitamos a nossa fé. Jesus está
que eu e você venhamos estar seguros com Ele. Foi dito aqui: se o Senhor é meu pastor, de nada terei falta, porque Ele não permitirá, Ele não vai deixar faltar o alimento na tua casa, Ele não vai deixar faltar a saúde que você necessita, porque o Deus ao qual nós servimos, Ele é dono do ouro, Ele é dono da prata, Ele não é médico dos médicos, Ele é médico por excelência, porque além de curar o corpo físico, Ele é o único que pode curar a alma. Quantos entre nós está com a alma ferida? Quanto entre nós está angustiado? Está cabisbaixo por causa das dificuldades? Mas Paulo disse que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Que as aflições desse tempo presente não é para se comparar com a glória que há de ser revelada para aqueles que amam e seguem ao Senhor Jesus Cristo. Querido, eu só estou lembrando você que vale a pena permanecer firme, vale a pena renunciar aos desejos da carne, vale a pena fugir da tentação do diabo, vale a pena negar os pratos e os manjares que o mundo tem colocado na nossa frente, vale a pena ser fiel, vale a pena ser hostilizado por causa do Evangelho. Jesus disse: se alegrai-vos, porque bem-aventurado é aquele que é injuriado, bem-aventurado é aquele que é perseguido. Exultai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu. Sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque o vosso galardão não é vão naquele que te chamou para esta gloriosa obra. Jesus Cristo está chamando a atenção da igreja nesses últimos dias, e quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, porque olha só o que ele diz no verso de número 11 e o verso de número 12. Por isso, Deus lhe enviará a operação de erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Sabe quando é que Deus revela que Ele não está mais com amor para corrigir a humanidade? É quando Ele abre mão dela e deixa ela fazer o que ela quer. É por isso que em Hebreus você vai ouvir que o escritor diz assim: aquele que está sem correção ou sem disciplina não é filho, já é bastardo. Deus já rejeitou. Paulo aos Romanos, ele diz o seguinte: que Deus entrega a eles a sua vontade. Você lembra do texto lá em Apocalipse, quando João está mandando a carta à igreja de Tiatira, e dentro dessa igreja Jesus diz que existe a Jezabéis dentro daquela igreja, e que ele estava aborrecendo daquilo lá, e que ele estava dando tempo para que ela se arrependesse, mas se ela não se arrependesse, ele colocaria ela numa cama. Lembram desse texto? Por muitas vezes eu olhava esse texto e eu achava que assemelhava, eu associava em um leito de hospital, em um leito de enfermidade. Porém, quando você olha para o texto e analisa ele, você vai ver que tem muito a ver com enfermidade, porque o contexto que João está se referindo é referente à prostituição. Jezabel é assemelhada à matriarca da prostituição, do adultério. E você vê que Jesus está falando que, olha, eu estou te dando tempo para se arrepender, porém se você não se arrepender, eu vou te colocar numa cama. O que Jesus está falando? Se você não se arrepender, eu vou te colocar no leito da sua prostituição, para você se satisfazer com aquilo que você deseja. Apocalipse também vai nos dizer que aquele que é limpo, limpe-se ainda, e o que é sujo, suje-se ainda. Igreja, entenda uma coisa: no meio da igreja não existe, está no meio, ou nós somos ou não somos. Ah, mas eu me converti ontem, querido, é bom você já aprender, tem que ser de Cristo, do caso contrário, será vomitado da boca do
muitas vezes Ele nos dá um escape, mas rejeitamos o escape. Caímos de novo em reincidência. Deus nos tira do pecado, mas nós, com nossos próprios passos, voltamos para o mesmo pecado. E queremos colocar a culpa no diabo. Querido, entenda uma coisa: antes de eu estar em Cristo, eu podia colocar a culpa no diabo. Agora em Cristo, Ele habita em mim. Em quem eu vou colocar a culpa? Em Cristo? Não, meus irmãos. A Bíblia nos diz: arrependei-vos de todos os vossos pecados e alcançareis a misericórdia, porque Deus ainda está com as mãos estendidas para abençoar o seu povo. Deus, Ele está alertando a sua igreja para que nós não venhamos ser pegos de surpresa naquele grande e glorioso dia, porque só será pego de surpresa naquele grande e glorioso dia aquele que não estiver atento aos sinais, aquele que não estiver no caminho de santificação, aquele que não estiver dando ouvido para a sua palavra. Porque aqui Paulo está falando para a igreja de Tessalônica: olhe para o mundo e veja o que está acontecendo. Se estão se demandando para a pecaminosidade e Deus não está fazendo nada, é porque Deus já abriu mão da humanidade. Deus está guardando o seu povo, e o seu povo não se esmorecerá, o seu povo não recuará, o seu povo continuará marchando com um pendão real, porque Cristo voltará para nos buscar. Cantamos aqui hoje: solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos, para de querer dirigir a sua própria vida. Você não é mais dono de você, é Cristo que habita dentro de você. Então ouve o Espírito Santo que habita dentro de vossos corações. E eu encerro no verso de número 13: mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade, para o que pelo que o Evangelho que vos chamou, para alcançares a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, isso é gratificante demais quando nós entendemos isso. Nós aceitamos a Cristo, sabe por quê? Porque foi Ele que nos convenceu do pecado, da ira e do juízo. Nós estamos aqui nessa noite, não foi porque nós escolhemos a Deus, mas foi Ele que nos escolheu antes mesmo da fundação do mundo. Não foste vós que me escolheste, mas fui eu que vos escolhi e vos nomeei para que vades e deis frutos, a fim de que esse fruto permaneça. Quando nós olhamos para esse texto, nós descansamos a nossa alma, porque quando eu levantei os meus olhos, as minhas mãos, confessei a Cristo como meu Salvador, quando eu desci as águas batismais e confessei publicamente a minha fé em Cristo Jesus, eu estou confessando que Deus me amou primeiro, porque Deus amou o mundo antes mesmo de que nós o amamos. Olha só o que Paulo diz: e Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, e nós éramos ainda pecadores. Nós não merecíamos, mas Jesus Cristo se entregou, foi ao madeiro, foi ao sepulcro frio, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou e vive está para o século do século, para a glória, louvor e exaltação. O Jesus que morreu é o mesmo hoje que está com o corpo glorificado, é aquele que o tempo não pode tocar, é aquele que a matéria não pode segurar, é aquele que o espaço-tempo não pode limitá-lo, é aquele que está vivo e nos prometeu que fará assim conosco, e assim como Ele é, o seremos e o veremos para a glória e louvor do nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Se coloque de pé, por gentileza. Vou só fazer uma oração para a igreja e já entrego aqui o microfone para o nosso pastor. Nessa noite, a palavra do Senhor, eu tenho convicção, eu tenho certeza absoluta, porque é uma palavra para a igreja. A palavra do Senhor, ela não volta vazia, porque a palavra ela é que nem uma flecha, e ela sabe ao alvo que tem que perfurar.
O Deus ao qual nós servimos é um Deus longânimo, é um Deus de alerta. E se estamos com os ouvidos atentos, ouvindo a sua palavra, mesmo quando faz aleluia, é sinal de que Deus nos ama e de que Ele quer que todos se salvem, que ninguém venha perecer, porque o céu é real. O céu é real, e já vivemos Ele aqui nessa noite. Nós já vivemos um pedacinho do céu aqui nessa noite. Deus tem feito presente no meio do seu povo. E eu quero só lembrar você: não deixe o desânimo te alcançar. E se ele te alcançar, levanta a tua mão santa e repreenda esse desânimo, essa enfermidade em nome de Jesus, que ela vai partir em retirada e você vai caminhar com saúde nessa cidade. Não deixe o desespero te alcançar, mas se ela te alcançar, lembre que você tem um Deus que trabalha por aquele que nele espera. Há porventura alguém entre nós que ainda não compreendeu a grandeza desse nosso Deus e deseja publicamente servir a Ele juntamente com a igreja? Se há porventura algum irmão que deseja nessa noite servir a Deus juntamente com os nossos irmãos, levante sua mão, venha até aqui à frente, nós estaremos orando, que Deus venha escrever o seu nome no livro da vida. Porque entenda uma coisa, meu querido, não era nem para nós estarmos aqui, mas se estamos aqui é porque o Espírito Santo nos conduziu. A nossa carne queria estar em casa hoje assistindo televisão, mas o nosso Espírito fala mais alto, e por isso estamos aqui nessa noite. Não há coincidência no meio do mundo espiritual, tudo é direcionado por Deus. E se você está aqui, é porque você deveria de estar aqui, porque o Espírito Santo te trouxe aqui nessa casa. Há porventura algum irmão que deseja reconciliar com esse Deus? Ainda há tempo, Cristo ainda não voltou, mas pode ser agora. E se for agora, eu oro para que todos nós possamos estar lá então. Eu sei que todos nós passamos por dificuldades, lutas. E se você está com essa dificuldade, curva sua cabeça, liga o teu pensamento ao trono da graça, conecte com o teu Pai, que se fez acessível a você nessa noite. Você não está aqui à toa. Deus ele está nos alertando que em breve Ele voltará, mas Ele ainda é um Deus que trabalha e cuida enquanto nós estivermos aqui. Ele é um Deus que abre porta, Ele é um Deus que cura, Ele é um Deus que salva, Ele é um Deus que liberta, Ele é um Deus que justifica, Ele é um Deus todo-poderoso que pode fazer infinitamente além daquilo que nós pensamos. Senhor, diante da Tua graça, diante da Tua presença, uma vez mais, Senhor, nós nos curvamos em sinal de humilhação e confessamos a Ti, Senhor, todos os nossos pecados, as nossas iniquidades, a nossa miséria, Senhor. Nós sabemos, meu Pai, que as nossas boas ações, sem a Tua graça, Senhor, se tornaria trapo de imundície. Mas, Senhor, depois que Tu nos salvastes e nos selaste com o sangue do Teu Filho, tudo quanto nós fazemos, meu Pai, é para a glória e louvor do Teu nome. Senhor, receba como um cheiro suave, Senhor, a adoração e a oração, Senhor, do Teu povo nesta noite. Que o Senhor possa entrar com providência, Pai, trazendo, Senhor, o socorro, enchendo o celeiro dos Teus filhos, repreendendo, Senhor, todo vil tentador. Que o Senhor possa repreender, Senhor, todo o mal nas finanças. Que o Senhor possa repreender todo o mal na área da saúde. Que o Senhor possa repreender todo o mal, Senhor, na vida conjugal. Que haja paz, Senhor, na casa dos Teus filhos. Que haja pão, Senhor, no celeiro dos Teus filhos. Que haja prosperidade nesta cidade. Que haja alegria, Senhor, nessa congregação. Que haja harmonia, Senhor, no meio da Tua igreja. Que Teu Espírito Santo, Pai, ao qual paira sobre nossas vidas nessa noite, possa encher o nosso coração com uma alegria indizível, e que nós possamos olhar acima de toda perspectiva e saber, meu Pai, que o Senhor é o dono da alegria, é o dono da paz, é o dono da harmonia. E se estamos em Ti, Senhor, a abundância da alegria, a tristeza tem que partir em retirada. O Teu povo jubila, alegra, canta com o coração alegre, porque o Senhor é notório no nosso meio. Pai, eu rogo a Ti, meu Deus,
por todos que estão aqui nessa casa. Continue abençoando o nosso pastor Áquila, abençoando, Senhor, a todo o corpo de obreiro, abençoando a todos os departamentos. Continue, Senhor, dando estratégia, aumentando o seu amor. Frutifique, Senhor, essa congregação, que venha ser cheio, Senhor, de novos membros, que esse bairro, Senhor, venha ser impactado pela tua palavra, que haja conversão de alma, Senhor, em Taquaritinga, que essa Taquaritinga, Senhor, venha levantar as mãos e confessar que o Senhor é o Senhor Deus Todo-Poderoso, o Senhor que salva, o Senhor que justifica, o Senhor que liberta. Que essa igreja, Senhor, que essa congregação venha ser um baluarte e um luzeiro, Senhor, em um mundo que jaz no maligno. Usa-nos, Senhor, para a glória do Teu nome. É o que nós te pedimos e te glorificamos, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Que Deus abençoe, irmão, no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Os irmãos podem sentar só um pouquinho. Nós vamos louvar o Senhor. Mais um hino. Convido aqui os varões, juntamente com as irmãs do círculo de oração.